Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos, meus queridos concursandos e concursandas. Professor Marcelo, mais uma vez com vocês para mais uma aula de Geografia de Mato Grosso. Agora, urbanização, a que eu gravei anteriormente, foram os exercícios sobre demografia, né? Migrações, crescimento vegetativo, etc. Só que para a gente começar, lá vou eu com as minhas chatices. Pessoal, tará! Tá aqui, era isso aqui que o cabeçudo queria mostrar para vocês naquela aula que eu falei. Porque eu numa notícia agora de janeiro, 16 de janeiro, agora essa semana. Os 8 bilionários que têm juntos mais da metade, a metade da população mais pobre do mundo. Tá aqui. Bill Gates, Amancio Ortega, da Zara, espanhola, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, do Facebook. Esse cara aqui é o Larry Ellison, da Oracle, e o Mike Bloomberg. Bill Gates, todo mundo sabe, da Microsoft. O Warren Buffett é de um fundo de investimentos, Berkshire Hathaway, certo? Tem a mesma riqueza, esses 8 caras, que 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. E o que eu queria mostrar está aqui, não eram 6, são 8, não eram 8, são 6. Agora do dia 17 de janeiro. São 6 pessoas, 6 cidadãos. Jorge Paulo Lemann, da Ambev, Joseph Safra, do Banco Safra, o Marcel Herman Telles, da Ambev, Carlos Alberto Sicupira, também é da Ambev, e das outras ali, Budweiser, Burger King, etc. O Eduardo Saverin, que é o brasileiro do Facebook, e o João Roberto Marinho, junto com os irmãos da Globo. Esses 6 caras aqui têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. 100 milhões. É a mesma coisa, certo? Por isso que eu falei para vocês na resolução daquele exercício que, infelizmente, no atual estágio do sistema, a renda está absurdamente concentrada e está ficando cada vez mais. E assim, o sistema não vai se sustentar, certo? Agora que eu mostrei o que eu queria mostrar, porque eu fiquei devendo para vocês e a turma me critica. E pode criticar, não tem problema, mas eu perco tempo mesmo quando eu quero mostrar informação. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, urbanização. O que é? Gente, eu vou ser bem franco com vocês, eu gosto muito dessa palavra aqui, ó. Processo, certo? Ah, Marcelo, urbanização é um processo? Processo, com certeza, é um processo. Ah, Marcelo, como assim? Deixa eu explicar. Gente, só para... Vou colocar assim dentro da perspectiva da atual situação brasileira, boa parte do que nós estamos vivendo. Que é uma crise, eu já falei, não é a primeira, não vai ser a última. O capitalismo é assim, certo? Moçada, a evolução de um país, a formação de um país, a conscientização de um país, certo? A mudança de um país, isso não vai ser feito por uma fadinha, um anjo vingador que vai descer, como diz o Ciro Gomes, que vai descer e com uma varinha de condão vai dar uma estalada e vai resolver tudo. Não vai, não vai. Não adianta ficar achando que é assim. Ah, tem que ter um governo. Não é um governo que vai fazer isso. Isso é uma tarefa para 50, 100 anos para você construir isso. Uma sociedade madura, democrática, fraterna, justa, certo? De tratamento igual. Não tem como. Não tem como. Isso é processo. Processo é uma coisa que ocorre ao longo do tempo. Certo? É a mesma coisa que, de repente, você tem um amigo, um irmão, que está fazendo 18 anos esse ano. Aí chegou o aniversário dele, fez 18 anos. Aí completou 18, aí todo mundo vira para ele, nossa, agora você já é uma pessoa madura, fez 18 anos. Por quê? Por que ele é maduro? Quem falou que mesmo depois de velho a gente não continua fazendo besteira? É impressionante. Como que tem gente de cabeça branca que continua repetindo os mesmos erros que cometia quando tinha 17, 18? Pô, você não amadureceu, pô. Você não aprendeu com seus erros. Então, amadurecer é processo. É processo. Certo? Você passar no vestibular, certo? Você receber seu diploma, se formar, ter seu primeiro emprego, primeiro salário, certo? Casar, ter o primeiro filho. Tudo isso contribui para o amadurecimento da pessoa, do ser humano.
certo? A mesma coisa é aqui. A mesma coisa é aqui no seguinte sentido, presta bem atenção. Se eu perguntar para todo mundo aí, moçada, vamos lá, independência do Brasil, como é que é? Pô, Marcelo, 7 de setembro de 1822, grito do Ipiranga, muito bem. Descobrimento do Brasil, Marcelo, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, sensacional. Vamos lá, proclamação da República, 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, maravilha, beleza, muito bem. Qual foi o dia que o Brasil se tornou um país urbanizado? Pô, Marcelo, aí não, essa eu não sei, pô. Aí você apertou sem abraçar, essa eu não sei. Não é que é essa eu não sei. Se alguém te perguntar isso, o que você tem que responder? Você me perdoe, a sua pergunta está equivocada. Sua pergunta é equivocada. Mas como assim é equivocada? Não existe esse dia. Não existe esse dia. Qual foi o dia em que o Brasil se tornou um país urbanizado? Como é que alguém vai saber? Não tem como. Porque presta bem atenção. Moçada, urbanização é um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. É claro que existem umas outras conotações para a urbanização, em termos de crescimento urbano, a cidade ter mais equipamentos, tomando uma melhor infraestrutura, ela se tornou mais urbanizada. Sim, existe isso. Mas na concepção que nós estamos tratando aqui, urbanização é um processo que ocorre ao longo do tempo, em que gradativamente um país, um local, a população rural vai diminuindo e a população urbana vai aumentando. Certo? Agora, como é que eu vou saber qual foi o dia em que pela primeira vez na história a população urbana se tornou maior que a população rural no Brasil? Não tem como. Não tem como. Marcelo, peraí. Você está me dizendo então que se um país, por exemplo, um estado como Mato Grosso, tiver 51% de população rural e 49% urbana, ele não é urbanizado? Não, a maioria é rural, não é. Agora, se ele tiver 51% urbana e 49% rural, aí ele já é urbanizado? Aí é. Claro, a maioria é urbana, é um país, é um local urbanizado, aí é. Agora, como é que eu vou saber quando isso aconteceu? Por quê? Porque, veja bem, todo mundo entendeu, então, é um processo que ocorre ao longo do tempo. E por que é difícil eu saber? Simples, olha aqui. Pessoal, as informações que nós coletamos sobre total de população urbana, rural, essa coisa toda, nós coletamos no censo. E o censo é feito de 10 em 10 anos. Então, se você pegar na série histórica, 1960, vou arredondar, 55% da população vivia no campo, 45% vivia na cidade. Então, em 1960, o Brasil não era um país urbanizado. Não era, mas de maneira nenhuma. Não era, certo? Agora veja bem, 2010, 2000, está aqui o espaço. Eu vou trazer para cá, pronto. 90, vou trazer agora para cá, pronto. 80, vou trazer para cá, pronto. 70. Então, bem aqui. 1970, 80, 90, na verdade é 91, né? Por incrível que pareça, foi 91. Mas tudo bem, 10 em 10. Tá? Vamos lá. Pessoal, 1960, 1970. Aqui, ó. Pronto. Em algum momento, entre 1960 e 1970, pela primeira vez na história, a população urbana do Brasil
superou a população rural, pela primeira vez na história. Então, eu posso dizer que o Brasil se tornou um país urbanizado, certo? Na década de 60 do século XX. Foi ali, pela primeira vez, que a população urbana superou a rural. Até chegar no patamar que está hoje, vamos arredondar, 85-15. Ou se quiser, 84-16, pronto. 84% vivem nas cidades, e 16% vivem no campo, que é o percentual atual. Beleza? Agora, o que você está percebendo? Pessoal, olha como que a curva aqui estava bem acentuada. Olha como que agora ela está tendendo a ficar mais horizontal. Aqui, ó. Ô, Marcelo, você está me dizendo que esse número aqui não vai chegar a 100%? É claro que não. 100% morando na cidade? Quem que vai morar no campo? Quem que vai produzir alimento? Pô, carne, leite? Pô, claro que não. Pessoal, vocês estão vendo que isso aqui está tendendo à estabilidade. Aí é chute meu, chute meu. Eu acho que esse número aqui, ele vai chegar no máximo, estourando aí até uns 88%. Por aí. 88%. E isso aqui vai ficar nos 12%. E aí qual será a tendência? Estabilizar. Pronto. Estabilizar. Quem está na cidade e quem está no campo. Beleza. Certo? Então, isso aqui é o gráfico que mostra o processo de urbanização que ocorreu no Brasil no final, na segunda metade, mais para o final do século XX. Ah, Marcelo, mas é Mato Grosso, e aí? Pronto. Vocês me perdoem aqui, não tá, mas aqui é assim, ó, população de Mato Grosso. A imagem ficou meio, né? A ampliada ela ficou meio distorcida, mas tá legal. A população urbana é a parte mais escura. A rural é a branca. Beleza? Muito bem. Então, pelo que vocês estão vendo, quando que aconteceu a ultrapassagem? Bem aqui, ó. Está aqui. 1940, 50, 60, 70. Você está vendo que em todos esses censos, todos eles, a população rural predominava em Mato Grosso. 40, 50, 60, 70. 1980, pela primeira vez, a população urbana aparece na frente. Então, isso quer dizer que foi em algum momento, entre 1970 e 1980, que pela primeira vez a população urbana de Mato Grosso ultrapassou a rural. E aí Mato Grosso começa a década de 80 como um estado que? Urbanizado. A maioria é urbana. Ô, Marcelo, mas peraí. Aí eu estou com uma dúvida. Por que o Brasil se tornou urbanizado na década de 60 e Mato Grosso só na de 70, 10 anos depois? Vamos botar assim. Por quê? Porque eu falei para vocês que numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. Industrialização é que acelera a urbanização. E como vocês sabem muito bem, aqui, o fato de o Brasil ter se tornado urbanizado na década de 60, provavelmente se deve muito à industrialização do sul e sudeste, dos grandes centros onde se concentrava a maior parte da população brasileira. Foi isso que aconteceu. Vocês sabem muito bem que Mato Grosso não é um estado densamente industrializado. Não é. Não é. Certo? Então, o processo de urbanização nos atingiu de maneira mais intensa depois, na década seguinte, quando a gente asfaltou a BR-364 para cá, quando Cuiabá começou a ter uma infraestrutura melhor, você entendeu? Começou a ser mais atrativa, certo? Aí a população urbana cresceu.
Então, por isso que comparado com o Brasil, o nosso processo de urbanização, quer dizer, Mato Grosso se tornar um estado urbanizado, é mais atrasado. É mais atrasado. Certo? Beleza? Então, o nosso processo é aqui na década de 70, 80. Aqui, pela primeira vez, a população urbana ultrapassa a rural. E nós entramos na década de 80 como um estado urbanizado. Tá? Agora, olha só isso aqui. Perdão. Pessoal, tá aqui a população urbana do Brasil e quanto que ela representava em porcentagem no total. O aumento dela em relação ao ano anterior e o crescimento em percentual. Olha aqui. Em 1940, a população urbana era de 11 milhões de habitantes. Estou arredondando. Ela representava 26% do total. Em 1950, era de 19 milhões de habitantes. Representava 36% do total. Quanto que ela cresceu? 73% de crescimento na população urbana. Só que aí você percebe uma coisa. De 40 para 50, a população urbana cresceu 73%. Aí de 50 para 60, 70%. 60 para 70, 65%. 70 para 80, 55%. 80 para 90, 41%. Agora, olha o tombo, 90 para 2000, 19%. E de 2000 para 2008, a estimativa, 10,5%. Ou seja, todo mundo está percebendo que o crescimento da população urbana está entrando em colapso. Não é que está entrando em colapso, mas o percentual de crescimento da população urbana caiu drasticamente nas últimas décadas. Ué, Marcelo, mas é claro que caiu. Porque você falou que a gente está tendendo para uma estabilidade. Exatamente. Então, a população urbana no Brasil e em Mato Grosso, ela ainda pode estar experimentando um crescimento. Só que ela está crescendo, mas num ritmo muito menor do que antes. Está tendendo à estabilidade. Certo? Beleza? Outra. Isso aqui não é para você estranhar, não, hein? É o seguinte. População urbana e rural. Censo 2010. Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. O que está te causando um espanto, uma estranheza aqui muito grande? Você quer saber o que é? Isso aqui. Ah, Marcelo, Centro-Oeste, a nossa região. Exato. Ué, por que está me causando estranheza? Meu querido, mas é claro que está. Hora que você bateu o olho aqui, mas você... Não, isso aí está errado. O que é isso? Não, não é possível. O que é isso? Espera aí, Marcelo. O Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul do Brasil? Que é isso, Marcelo? O Sul do Brasil é Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Caxias, Joinville, Florianópolis, Criciúma, Maringá. Não, o que é isso? Meu caro, presta bem atenção. Por incrível que pareça, a região Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil. Só perde para a região Sudeste. Isso ninguém discute. Essa é a mais urbanizada do Brasil. Certo? Ô Marcelo, mas por quê? Como que pode isso? Pera lá, como é que é isso? Deixa eu explicar. Pessoal, são duas coisas. Eu pelo menos coloco assim. Primeiro, nesse percentual aqui, inegavelmente, tem o peso do Distrito Federal. Tem. Porque o Distrito Federal é Brasília e cidades satélites. Então, no Distrito Federal, provavelmente é muito difícil. Não é que é muito difícil, tem, mas deve ser muito pouco ter zona rural. É pequeno. A maioria mora ou em Brasília ou nas cidades satélites. Então, o percentual de população urbana ali é muito alto. É como eu perguntar para qualquer um aqui, por exemplo, o Vaticano é um país. Qual é o percentual de população urbana do Vaticano? Uai, 100%. O Vaticano não é um bairro praticamente dentro de Roma
e é um outro país. Você vai falar para mim que lá população rural é quem? O jardineiro do Papa? Claro que não. Então, pelo fato de ser muito pequenininho, locais como Singapura, como Mônaco, certo? Como o Vaticano, dificilmente você tem muito pouco de população rural. É uma cidade que é um país, você entendeu? E o Distrito Federal tem essa característica. Agora, qual é a segunda coisa? Pessoal, qual foi o modelo de agricultura, o modelo de produção agropecuária que colocou Mato Grosso no mapa nas últimas décadas? Ah, Marcelo, você falou isso na aula de migração interna. Foi o agribusiness, o agronegócio, certo? O agronegócio veio para cá e se deu muito bem, exatamente. E por acaso, o agribusiness, o agronegócio, não é uma agricultura altamente mecanizada, sim ou não? Sim. Então você libera mão de obra. E essa mão de obra vai para a cidade. E aí é êxodo rural. Pessoal, o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização é o êxodo rural. É a saída da população do campo para a cidade. E um dos fatores que provoca isso é a mecanização agrícola. Se você bota a máquina, o ser humano está desempregado. E aí tem uma coisa que todo mundo se lembra. Pessoal, qual é a região do Brasil que tem a maior influência da colonização italiana e alemã, baseada principalmente na pequena propriedade, sistema de colonato, trabalho familiar? Onde que é? Marcelo, é no sul do Brasil, pô. Esse negócio de colonização italiana, alemã, pequena propriedade, colonato, trabalho familiar é no sul. Exatamente. Então, conjugando esses dois fatores, aí você explica por que o Centro-Oeste é mais urbanizado que o Sul. Então, a nossa região é a segunda mais urbanizada do Brasil. Só perde para o Sudeste. É Sudeste, Centro-Oeste, Sul, e aí vem muito perto, Norte e Nordeste. Tá joia? Beleza? Muito bem. E aí o êxodo rural é o movimento que caracteriza o processo. Agora vamos para os conceitos básicos. Vamos lá. Urbanização. Primeiro, no Brasil, o que é uma cidade? O que é cidade? Pessoal, no Brasil, cidade é um critério político-administrativo. Cidade é toda sede de município. Se não for município, não é uma cidade. Pronto. Marcelo, eu estou entendendo nada. Tá bom, deixa eu explicar. Vamos lá. Pessoal, olha só aqui. Presta bem atenção. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Pessoal, aquele ponto vermelho é a cidade de Cuiabá. Certo? Muito bem. Esta área contornada aqui em azul é o município de Cuiabá. Certo? Então, vamos identificá-los aí. Aqui está o município de Cuiabá e aqui está a cidade de Cuiabá. Muito bem. Pessoal, por acaso, quem mora bem aqui, mora em Cuiabá? Sim, Marcelo, mora. Quem mora bem aqui, mora em Cuiabá? Sim, Marcelo, mora. Na cidade de Cuiabá? Não, Marcelo. Quem mora aqui, mora no município de Cuiabá. A cidade de Cuiabá é aqui. É a sede do município. Ah, Marcelo, mas como que eu vou saber que ela é a sede do município? É porque é ali que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político, jurídico, administrativo. Está aqui. Ué, mas como que eu vou saber a diferença daqui para cá? Simples. Todo mundo sabe que existe um negocinho chamado perímetro urbano.
Do perímetro urbano para dentro, você está na cidade. Aqui, você está na zona rural do município de Cuiabá. Agora, a sede do município é a cidade de Cuiabá. Ô Marcelo, mas peraí. E o distrito de Nossa Senhora da Guia? Ou Cuspó do Ouro? Falou bonito, é um distrito. Mas peraí, poderia virar município? Sim, sim. Ué, e como que se cria um município? Simples. Simples não, quer dizer, agora está meio parado. Um deputado estadual, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apresenta um projeto de lei criando o município de Nossa Senhora da Guia. Vamos dizer assim, ele vai ser desmembrado de Cuiabá a Corizal, eu acho, pronto, que seja. Vai criar o município de Nossa Senhora da Guia. Ô Marcelo, e é assim, apresenta e pronto. Não, pela lei, tem uma série de critérios que você tem que seguir para criar município. Inclusive agora, se eu não me engano, foi aprovado que para criar município aqui no Centro-Oeste tem que ter um mínimo de habitantes. Se eu não me engano, é 5 mil. São 5 mil habitantes. É o mínimo aqui para a nossa região. Antes não tinha isso. Antes, você tinha que ter um número tanto de eleitores, você tinha que ter tantas edificações na área urbana, você tinha que ter uma média de tanto de arrecadação comparada com a arrecadação do Estado, certo? E você tem que fazer um plebiscito no lugar que vai se emancipar para saber se a população lá quer se tornar município ou não, quer se emancipar ou não. Se tudo isso for feito, e aí vai para a votação na Assembleia Legislativa. Os deputados votam e aprovam o projeto. O projeto vai para o governador do estado, o governador vai lá e sanciona o projeto. Se foi criado o município de Nossa Senhora da Guia, a partir daí, aquela localidade que nós chamamos de Nossa Senhora da Guia, hoje distrito, passa a ser uma cidade. É a sede do município. Pronto. É assim que funciona. Então, aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. Uma coisa é o município de Cuiabá. Outra coisa é a cidade de Cuiabá, que é a sede do município. Isso aqui é zona rural de Cuiabá. Beleza? Todo mundo entendeu o critério político-administrativo, cidade é toda a sede de município. Certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Metrópole. Marcelo, metrópole? Sim. Vamos lá. Pessoal, metrópole. Existe muitas vezes, quando o pessoal fala em metrópole, um número mágico. Que número mágico é esse? 1 milhão de... a metrópole tem 1 milhão de habitantes. Tal. Pessoal, não é bem por aí, se bem que isso aí é muito difícil de fugir do parâmetro, porque realmente a metrópole é um grande centro urbano. Ela é, certo? Muito bem. Mas não é questão do 1 milhão. Por exemplo, o professor Cornélio Silvano Vilarinho Neto, da UFMT, tese de doutorado, Cuiabá é uma metrópole regional. Tese de doutorado. Defendida pelo professor doutor Cornélio. Certo? Ah, mas que beleza, Cuiabá é metrópole regional. Para o IBGE, não. Isso aqui é uma tese de doutorado do professor Cornélio. Baseado nos critérios dele, no que ele estudou, levantou, pesquisou, defendeu a tese e a banca, com louvor, para maravilha, beleza, excelente trabalho. Trabalho acadêmico, sensacional. Mas o IBGE não considera Cuiabá uma metrópole. Certo? Não. Não é porque foi defendida uma tese de doutorado que isso vai acontecer. Tá? Mas então, o que é a metrópole? Vamos lá. Pessoal, a metrópole, inegavelmente, eu botei aqui uma definição para vocês. Tá? Beleza? Mas eu vou falar de uma maneira mais simples. Metrópole, claro, é um grande centro urbano. Claro que é. Que possui uma infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços.
e exerce um papel relevante, ela polariza uma determinada área, certo? Em termos políticos, econômicos, culturais, etc. Tá aqui, ela tem uma importante posição na rede urbana que faz parte, da qual faz parte. Isso é uma metrópole, tá? É aí que eu falo para vocês, pessoal. É brincadeira, mas é assim. Vamos supor que há 30 anos atrás, uma pessoa sofresse um ataque cardíaco aqui em Cuiabá. 30 anos atrás. Ataque cardíaco. Qual era o melhor hospital para se levar essa pessoa? Marcelo, Santa Casa. Hospital Geral. Mecor. Negativo. Sabe qual que era o melhor hospital? Qual, Marcelo? O aeroporto. Bota ele no avião e tira daqui, senão ele vai morrer. E até hoje, grande parte das vezes, não é assim. Todas as vezes que tem um problema de saúde aqui em Cuiabá, levou para o médico, não resolveu. Qual é a primeira coisa que a turma fala? Bota no avião e manda para São Paulo. Pessoal, é claro que nós temos que render as nossas homenagens à classe médica, certo? Aos investimentos que foram feitos. Hoje a gente tem aqui Santa Rosa, São Mateus, Jardim Cuiabá, melhorou muito. Hoje aqui em Cuiabá você faz safena, você faz transplante de rim, você tem um monte de coisas que você vai fazer aqui, beleza. Mas, pessoal, tomara que nenhum dos meus concursandos e concursandas até hoje tenha necessitado entrar lá, porque significa que algum parente seu estava doente. Mas é mais ou menos assim. Beleza, Santa Rosa, São Mateus, eu falei, não estou fazendo propaganda, está tudo aí. Meu querido, se alguma vez você já entrou no Albert Einstein, meu caro, é outro mundo. É outro mundo. Esqueça isso aqui. Não tem parâmetro de comparação. Pode esquecer. Por isso que São Paulo é o que é. Você entendeu? Como metrópole. Eu já peguei logo São Paulo nas cabeças. São Paulo é aquela cidade que, é aniversário de namoro, casamento, vamos sair. Eu quero comer comida tailandesa. São Paulo tem. Tailandesa, vietnamita, japonesa, chinesa, australiana, mexicana, indiana, grega, italiana, espanhola, francesa, americana, nordestina, gaúcha, cuiabana. São Paulo, mas é Cuiabana, tem peixaria lá. Tem. São Paulo tem. São Paulo é aquela cidade que você está com insônia, 3 horas da manhã. Meu Deus, não consigo dormir. Se tivesse uma academia aberta para eu malhar. São Paulo tem. 3 horas da manhã, a academia está aberta. Você vai lá, malha, cansa e volta para casa para dormir. É por isso que São Paulo é o que é. Ela tem uma infraestrutura completa. Pensa comigo, o que São Paulo não tem? Aí é a gozação de carioca, né? Praia. Essa é a rivalidade que tem em Rio e São Paulo. Você sabe que em beleza, no Rio de Janeiro é imbatível. Agora, cidade por cidade, São Paulo é muito mais cidade que o Rio de Janeiro, pô. Claro que é, em termos de infraestrutura, com certeza. Vocês entenderam? Então é isso que caracteriza a metrópole. Ô Marcelo, e no Brasil hoje são quantas? Cara, segundo o IBGE, são 12. São 12. Eu sei que tem 2 pontinhos aqui em São Paulo, mas pode esquecer. São 12. Quem que é no Brasil hoje? Porto Alegre e Curitiba, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Goiânia, Brasília. Fechou. Fechou. Certo? Essas são metrópoles. Tá? E aí eu pergunto, quando você tem uma cidade, uma metrópole, uma grande cidade, que passa a ter essa infraestrutura muito boa. Não é, vamos botar aqui, você tem uma cidade aqui, uma infraestrutura maravilhosa. Não é a coisa mais normal do mundo você começar a ver cidades aparecerem perto dela, para ficar perto dela, para ter acesso ao que tem aqui. Sim, Marcelo, muito comum. E aí o que vai acontecer? A cidade aqui cresce, mas essa aqui também cresce. Mas essa aqui também cresce. Mas essa aqui também cresce. Aí nós teremos um fenômeno relativo à urbanização chamado conurbação. Certo? Metrópoles, cidades vizinhas. Elas vão crescendo, o que acontece? Está aqui. Pessoal, por favor. Eu sei que tem a foto aqui, eu ampliei ela bastante, e vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha vermelha. Tá? Muito bem.
Agora eu pergunto, se eu tirasse a linha vermelha, você saberia onde que termina Curitiba e onde que começa Colombo, Pinhais e Piraquara? Você saberia? Não, Marcelo, não tem como. Aqui é tudo prédio. Aqui, ó. De repente você está andando numa rua aqui, já saiu de uma, entrou na outra. Aí, ó, já saiu de uma, entrou na outra. Não tem como. Será que você entendeu, então, o que é uma conurbação? Está aqui, ó. Conurbação é a união espacial, é a união espacial entre dois ou mais centros urbanos. Os seus sítios urbanos se unem. Marcelo, o que é sítio urbano? É o chão sobre o qual a cidade está construída. Na verdade, muitos falam que o sítio urbano, por exemplo, o sítio urbano de Cuiabá começou a partir da prainha. Foi a partir dali que Cuiabá começou a crescer. Tudo bem. Mas, grosso modo, é o chão sobre o qual a cidade está construída. Então, você está percebendo aqui que uma grudou na outra. E isso é uma conurbação. Certo? Beleza? E aí é que vem o caso. Pronto. Cuiabá, Várzea Grande. Certo? Muito bem. Maior cidade do estado, capital. Segunda maior cidade. Beleza. Pessoal, por acaso, está aparecendo para vocês que haverá a união espacial entre o sítio urbano de Cuiabá e o sítio urbano de Várzea Grande? Sim ou não? Não, Marcelo, tem um rio no meio. Ué, olha o rio aí. Como é que você vai juntar? Tem como. Não vai juntar. Ah, então se não junta, não é uma conurbação. Claro que é. Mas como? Você falou união espacial. Opa! Eu falei união espacial num primeiro momento. Olha aqui a conjunção alternativa. Ou da interação sociopolítico-econômica, social, cultural, pode ser existente entre elas. Pessoal, vamos ser francos. Você não consegue pensar Cuiabá sem Várzea Grande. E vice-versa. Não tem como. Não tem como. Ah, Marcelo, como assim? Vamos pegar o exemplo que a turma mais pega. O aeroporto. Então, vamos lá. E, ó, desculpa aí, geralmente quem começa com essa sem graceira é o pessoal lá da fronteira. Aí não fica chateado porque meu irmão mora lá. Meu irmão mora lá. Várzea Grande. Certo? Então, muito bem. Presta atenção. Rapaz, você está dentro do avião e daqui a pouco o comandante começa, né? Tum! Senhores passageiros, aqui é o comandante Albernaz. Estamos nos aproximando de Cuiabá. A temperatura no exterior da aeronave é menos 10 graus. Temperatura no solo, 27 graus. Tempo parcialmente nublado. Tempo agradável. Umidade relativa em 75%. E dentro de 5 minutos estaremos pousando no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá. Ah, pra quê? Se tem um dentro do avião, já começa a fazer escândalo. Não é Cuiabá! É Várzea Grande! Cuiabá não tem aeroporto! Isso é muito bem. Pessoal, por acaso, alguém tem alguma dúvida de que o aeroporto é em Várzea Grande? Não, ninguém tem. É lá. O aeroporto é lá. Certo? Muito bem. Grande porcaria. A rodoviária é aqui. A rodoviária é aqui. Ah, mas pega um ônibus para mim, lá em Várzea Grande, que vai para São Paulo. Aonde que pega? Para Brasília, Goiânia, Campo Grande. Onde que pega? O que tem lá, aquela rodoviáriazinha lá, certo? Lá na Avenida Potreiro do Lagarto, que é para ônibus para Cáceres, para Sinop, porque tem que passar por ali, beleza. Eu quero saber, você quer viajar para Brasília de ônibus? Onde que pega o ônibus lá em Várzea Grande? Você tem que vir aqui em Cuiabá, filho, certo? Várzea Grande tem time de futebol? Claro que tem, Marcelo, o Operário. Beleza. Joga naquele estádio que tem lá, como é que é o nome, aquele estádio lá? Não tem estádio, caramba, o estádio é aqui. O Dutrim é aqui, a arena é aqui. Então, o que você percebe? Marcelo, é o tipo da discussão besta. O que nós temos que botar na cabeça é o seguinte. Cuiabá tem coisas, a turma de Várzea Grande usa.
Várzea Grande tem coisas. A turma de Cuiabá usa. Ué, eu tenho que fazer a revisão do meu carro lá. Aqui em Cuiabá não tem revenda Nissan. E aí? Não estou fazendo propaganda. Vocês entenderam? Beleza. Então é o tipo da discussão estéril. Imagine todo dia a quantidade de cuiabanos que atravessa a ponte para estudar na Univag. E a quantidade de varzagrandenses que atravessa a ponte para vir estudar na UFMT. E aí? Você entendeu? Então, apesar do Rio, Cuiabá, Várzea Grande é uma conurbação. Vocês entenderam? É uma conurbação. Tá claro? Muito bem. Aí, região metropolitana. Ô Marcelo, o que é? Está ali a definição. A região metropolitana é a metrópole e os municípios circunvizinhos a ela. Conurbados, os quais usufruem da infraestrutura da metrópole. É isso. Isso é a região metropolitana. Tá? Beleza? É a definição que está ali. Pessoal, eu tenho que pegar, só para dar o exemplo, para você visualizar, que eu acho que fica melhor. Tá? Espera aí.